Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Um novo assunto, contratos administrativos, mas que está conectado ao assunto anterior, licitação. Até porque licitação e contratos administrativos estão na mesma lei, na Lei 8.666/93. Então daqui a pouquinho nós voltamos com as informações. E olha, talvez a gente grave aí 3 vídeos, tá? Para repassar esse conteúdo, tá bom? Valeu, daqui a pouquinho voltamos. Bom, continuando aqui o nosso estudo. Novo assunto, contratos administrativos. E continuando na mesma lei, na Lei 8.666/93. Sempre é bom lembrarmos, pessoal. Para você assistir esse vídeo, eu recomendo que você vá ao Instagram, meu Instagram, Prof. Valber. Baixe o esquema, porque o que está aqui no quadro, eu tiro a foto e coloco lá no Instagram. Coloque, repasse o que está nessa foto para o seu caderno. Coloque bastante cores, maceteie, enfim, dá aquela melhoria lá. Depois vem para cá e assiste o vídeo, tá? Fica muito mais fácil, é muito mais eficaz para você, para aprender esse meu curso, tá? Pelo menos é o que eu recomendo. Mas vamos lá. Contratos administrativos, Lei 8.666/93. Regra geral. Regra geral. Sucedem à licitação, ou seja, vem depois da licitação. O que a gente pode dizer como regra geral, a licitação vem antes do contrato administrativo, tá? E o contrato administrativo sucede à licitação. Mas você sabe que isso nem sempre funciona assim. Por quê? Porque pode ser que depois de uma licitação não tenha um contrato. Pode ser que efetivamente aquela licitação seja anulada. Pode ser também que ela seja revogada. Então, se acontecer isso, o contrato não vai se materializar. E o inverso, tá? Pode ser que o contrato administrativo não tenha sido gerado de uma licitação. Pode ser uma compra direta, tá? Uma dispensa, uma inexigibilidade, enfim. Mas em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, é assim que funciona, tá? O contrato administrativo surge depois da licitação. As regras do contrato administrativo vêm do direito público, até porque a finalidade dos contratos é atender ao interesse público. Pode ser usada aquelas normas do direito privado, gente, tá aqui, ó. Poderá de forma supletiva, ou seja, de forma complementar, naquilo que não se choque com as regras do direito público. Poderá ser usado de forma supletiva as normas estabelecidas na teoria geral dos contratos, lá no direito civil. Mas repito, de forma supletiva, de forma complementar, naquilo que não se choque. Bom, o contrato administrativo, quem está contratando, o contratante é a administração pública, sempre. Mas quem é o contratado? O contratado, na maioria das vezes, é o particular. Por exemplo, o fornecedor, o licitante lá que venceu a licitação e que vai fornecer o produto. Então, normalmente o contratado é o particular, mas a própria administração pública também pode ser a contratada. Por exemplo, num processo de dispensa de licitação, tem um item lá que permite a contratação de empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Caixa Econômica ou como o Banco do Brasil. Então, o contratado pode ser tanto particular como a própria administração pública. Bom, características do contrato, tá? Características do contrato. Ele é um contrato consensual,
O particular, quando ele é chamado para contratar com a administração pública, ele já concordou com as condições, porque parte do princípio que ele anteriormente participou de um processo licitatório, onde ele teve acesso lá ao edital e por vontade própria participou do processo. Então sabia quais eram as regras do jogo. O contrato é comutativo, como todo e qualquer contrato, traz direitos e obrigações entre as partes. O contratante é a administração pública, é um contrato de adesão. O que é que significa isso? No contrato de adesão, uma das partes fixa todas as regras do contrato, cabendo a outra aceitar ou não, aderir ou não. Por exemplo, os contratos de financiamento da Caixa Econômica são contratos de adesão. Quem fixa absolutamente todas as linhas, todas as cláusulas contratuais é a Caixa. E a Caixa é a administração pública, é uma empresa pública federal. E você que quer receber o financiamento, tá, o dinheiro público para financiar o seu imóvel, você só tem uma saída: assinar o que está lá. Tá? Se quiser questionar isso judicialmente, tudo bem. Mas naquele momento, para assinar o contrato, é um contrato de adesão, assim como todo contrato administrativo. É um contrato formal, exige uma série de formalidades, todas previstas na nossa 8666. Inclusive, o artigo 55 fala, dá uma olhada aí, fala das cláusulas que são necessárias a todo contrato administrativo. Como, por exemplo, aqui são só exemplos, hein? Dá uma olhada lá no artigo 55, o rol completo. O objeto, qual é a razão de ser desse contrato? E normalmente, esse objeto também está ligado à ementa do contrato. Todo contrato tem uma ementa. É como se fosse lá o resumozinho, lá em cima. Contrato de prestação de serviço para manutenção de computadores, enfim. Regime de execução. Se é, por exemplo, um regime de empreitada, quando você contrata, tá, a empresa para fazer a obra completa e acabada, daí vem a expressão empreiteiro. E uma curiosidade, não existe empeleita. Os pedreiros gostam de usar a expressão empeleita, mas isso não existe, é empreitada, tá? Eles chamam de empeleita. Só você contrata um pedreiro para fazer uma empeleita, significa: olha, cara, quanto é que você me cobra para fazer o serviço todo? Então ele está empeleitando. Na verdade vem de empreitada, tá? Ou pode ser uma tarefa, que é um serviço menor, tá? Pequeno serviço. Por exemplo, consertar as telhas de uma escola, fazer a pintura de um muro, enfim. Regime de execução. Obviamente o preço, o crédito orçamentário, elemento econômico de despesa, a fonte de recurso, ou seja, onde é que está no orçamento o dinheiro que vai bancar aquele contrato. Prazo. Não existe contrato por tempo indeterminado. Todo contrato administrativo tem um tempo específico, tá? Pode ser prorrogado? Pode. Nós veremos em vídeos à frente. Aliás, muito importante esse assunto de prorrogação. Então, número do processo, lá na qualificação tem que aparecer o número do processo, ou do processo de licitação, ou da dispensa ou inexigibilidade que ele gerou. Isso é muito importante. Então, dá uma olhada aí no artigo 55. Será que ele é escrito? Uma regra geral, ele é escrito. Mas olha, a conexãozinha aqui. Há possibilidade de contrato verbal? Sim. A lei prevê que o contrato verbal é aquele cujo valor corresponde a 5% do valor convite. E já pelos novos valores, R$ 8.800. Então, primeiro ponto, para ser contrato verbal, o valor tem que ser até R$ 8.800, que corresponde a 5% do valor lá da modalidade de convite. Certo? Desde que seja para pronta entrega,
Então, mesmo que seja dentro desse valor aqui, tem que ser para pronta entrega, não pode ser para o fornecedor entregar em partes, não, tem que ser de uma única vez. E também pronto pagamento, tem que ser à vista, total, e não em parcelas, tá bom? Então, obedecido essas condições, você pode fazer um contrato verbal. Aliás, esse contrato verbal é substituído, na verdade, por essas outras formas aqui, ó, carta-contrato, nota de empenho, ordem de serviço. Esse AC aqui é autorização de compra. Então não existe aquele contrato verbal, mas existem outros documentos que o substituem. Bom, continuando aqui. O contrato será sempre obrigatório? Olha aí a resposta, não. Somente nas concorrências e tomadas de preço, vocês sabem que envolve um valor maior, então no convite não necessariamente haverá um contrato, e nas dispensas e inexigibilidades cujos valores estejam compreendidos nessas duas modalidades, já obedecendo aquelas novas regras do decreto, né, que alterou em muito, mais de 100%, reajustou aqui os valores das modalidades. Bom, esse contrato, ó, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, ele precisa ser publicado, tá? E esse processo todo tem que durar no máximo 20 dias, tá? Isso é muito importante para que o contrato tenha a força jurídica necessária. Bom, para fechar aqui, presença das cláusulas exorbitantes é uma outra característica dos contratos administrativos. Somente os contratos administrativos dispõem do que a gente chama de cláusulas exorbitantes. São cláusulas que, num linguajar assim mais fácil, gente, são as partes do contrato, essas cláusulas, as regras que são adotadas lá, são mais favoráveis à administração do que o particular, certo? Eu vou começar a falar aqui e vou continuar no próximo vídeo. Alteração unilateral. Então, a administração pública pode alterar unilateralmente o contrato sem que o particular concorde. Agora, em que condições? Olha aí, 25%, tanto para mais ou para menos. A administração pode alterar o contrato solicitando, por exemplo, uma quantidade de produtos acima, até 25% a mais, ou pode propor uma redução de 25% a menos. Então ela pode tanto acrescer como tirar. O percentual é 50% no que diz respeito à reforma de edifício ou equipamento, somente aí no caso 50% para acrescer. Havendo acordo entre as partes, tá? Pode ser aqui retirado qualquer valor. Então, havendo acordo entre as partes, pode ser suprimido qualquer percentual, tá? Dê uma olhadinha sobre essa parte que envolve a alteração lateral do contrato, tá? E tudo isso, claro, haverá uma consequência e vai atingir a questão do preço e atingir o chamado equilíbrio econômico-financeiro, muito importante, que aliás esse equilíbrio econômico-financeiro é que pode pedir que o particular solicite a administração o reajustamento dos preços. Perfeito? É isso aí, pessoal. Primeiro vídeo de contratos administrativos. Daqui a pouco voltamos com a segunda parte. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperte o sininho, aperte o joinha se achar que eu mereça, divulgue, compartilhe, comente. Um abraço.